Você acha que as promessas de Deus estão demorando muito para acontecer na sua vida? Você já está meio que assim na tampa, não aguenta mais esperar, não sabe o que fazer. Você acha que a família do outro, tudo lá acontece menos na sua, ou na Bíblia tudo acontece menos na sua vida? Fica até o final do vídeo que hoje a lição está muito legal. Olá, seja bem-vindo, eu sou a Jaque, esse é o canal de Volta à Essência e é um canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia a gente lê um capítulo aqui, no final do vídeo a gente tira algumas lições. Você pode escrever nos comentários, inclusive, se você foi abençoado, se você pegou algum detalhe na lição, né, na nossa leitura. E se esse conteúdo é legal, agrega, faz bem para você, né? Se você gosta de leituras, né, quer aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum aviso, nenhuma notificação. E também compartilhe o vídeo com alguém que está precisando, né? E eu vou deixar aqui em cima também a playlist da nossa leitura desse mês, que estamos em Gênesis, tá bom? E você é muito bem-vindo aqui. Finalmente, estamos no meio de Gênesis. Hoje nós vamos ler Gênesis 25. Até aqui temos aprendido coisas muito importantes, interessantíssimas, mas Gênesis ainda tem muito mais coisas para mostrar para nós. Mas antes da leitura de hoje, eu quero convidar você a fazer uma pequena oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, pela minha vida, pela vida de quem está assistindo. Eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, abra a nossa mente para que possamos extrair lições importantes e que possamos aplicá-las na nossa vida. Transforma os nossos corações através da Tua palavra viva, Pai. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Então hoje nós vamos ler Gênesis 25, né? Ontem nós falamos um pouco sobre a história de Rebeca, todo aquele rolê, né, para que ela e Isaac se encontrassem e vivessem felizes para sempre. Mas hoje a gente vai pegar uns detalhes muito interessantes nesse texto que eu queria convidar você a prestar bastante atenção. Pega a sua Bíblia aqui, você tiver, ou no celular, leia comigo Gênesis 25. Abrão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abidá e Eudá. Todos estes foram filhos de Quetura. Mas Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaque. No entanto, deu presentes aos filhos das suas concubinas e, ainda em vida, afastou-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, sim, para a terra oriental. O tempo de vida de Abraão foi de 175 anos e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias, e foi reunido ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que ficava próximo de Manre. O campo que Abraão havia comprado dos heteus, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o seu filho, e Isaque habitava perto de Beer-Lahai. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel e Mitsão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e os seus nomes dados às suas vilas e aos seus acampamentos, 12 chefes segundo suas tribos. O tempo de vida de Ismael foi de 137 anos, então ele expirou e, ao morrer, foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas habitavam desde Avilá até Sur, em frente do Egito, como quem vai em direção da Assíria. Assim, Ismael se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos.
E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: Por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão. E um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e por isso foi chamado Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó: Deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: Estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Gente, essa história ela é muito interessante, como eu disse no começo do vídeo, porque assim, quem está lendo a Bíblia pela primeira vez, ou quem já ouviu numa pregação, a história de Jacó, né, de Isaque, né, a gente leu ontem, no capítulo de ontem, inclusive, aquele encontro lindo entre Isaque e Rebeca, e a gente já pensa assim, agora eles vão multiplicar grandemente, a promessa de Deus vai acontecer, né? E assim, a Bíblia ela dá uns detalhes bem interessantes e confirmando algumas coisas que já lemos aqui, como por exemplo, a morte de Abraão, né? Quando a Bíblia fala que ele morreu em boa velhice, isso foi falado lá atrás em Gênesis 15:15, que Deus falou isso que ia acontecer com ele, né? E o próprio Abraão deixando todos os bens para Isaque, né? E o Senhor abençoando ali a vida de Isaque. Mas o ponto que eu quero trazer aqui hoje para a gente refletir juntos são os conflitos familiares. Porque Abrão e Sara tiveram conflitos familiares lá atrás com a Agar e com Ismael. Quem leu junto comigo, mas vocês podem acompanhar na playlist as leituras anteriores, vocês vão ver o que aconteceu, né? Então parece que um novo conflito vem para essa família. E que conflito? Né? Você imagina só, Isaque, primeiro no capítulo de ontem, vamos voltar um pouquinho ontem. Abraão manda o servo lá buscar uma esposa para o filho. O servo ora, pede sinais, o Senhor confirma, e ó, é essa pessoa, né? E ele volta para a terra de Abrão com Rebeca, né? Junto com para apresentá-la para Isaque, e todos foram felizes para sempre. Só que não. O que acontece aqui? Quando eles se casam, a Bíblia fala que Isaque tinha 40 anos. E aí viu que Rebeca era estéril. Gente, já parou para pensar se na cabeça dele não deve ter passado dúvidas como provavelmente passaria nas nossas cabeças? Tipo, Senhor, mas será que é ela mesmo? O Senhor tem uma promessa, mas ela não pode ter filhos. E agora? O que vai acontecer? E a Bíblia fala que Isaque orou insistentemente. É aquela pessoa que está pedindo, está pedindo, está pedindo. É um pouco diferente de Abraão, que a Bíblia não menciona que Abraão fez isso por Sara. Ele recebeu as promessas de Deus e andava com Deus, né? E à medida que o tempo ia se aproximando no cumprimento da promessa, chegou o momento que Deus falou para Abraão, olha,
daqui 1 ano, nesse tempo, Sara vai dar à luz a um filho. No caso de Isaac, isso não aconteceu. Isaac só orava insistentemente, e a Bíblia diz que Rebeca só foi conceber filhos quando ele já tinha 60 anos. Se passaram 20 anos. Vamos lá, em 20 anos, um casal, né, um homem e uma mulher, será que eles não brigaram? Será que eles não duvidaram? Será que não passou no coração assim, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que ela é a pessoa certa? Porque o tempo ia passando e nada ia acontecendo, e ele orando. E outra coisa, uma coisa é você orar 1 dia, 2 dias, às vezes 1 mês, às vezes 1 ano. Mas, gente, vamos imaginar que esse Isaac orou 20 anos. É muito tempo. Você acha que em algum momento a fé dele não esmoreceu, ele não ficou triste? Mas ele continuou lá orando insistentemente. Então vamos pensar aqui, a primeira aba de conflitos familiares, talvez já entre os dois. A Bíblia não menciona, mas nós podemos refletir sobre, né? Mas finalmente, quando Rebeca ela dá à luz aos filhos gêmeos, né? Inclusive a Bíblia fala, quando ela dá à luz a Esaú e a Jacó, é interessante que à medida que o tempo vai passando, Isaac e Rebeca começam a ter preferências por filhos, né? Um começa a preferir mais um e o outro começa a preferir mais o outro. Ora, os pais não deveriam ter preferências por filhos, mas aqui nesse exemplo da Bíblia eles tiveram. Então é interessante a gente pensar assim que Isaac e Rebeca, eles não eram só personagens da Bíblia que a gente admira, que a gente acha legal, a gente lê e pensa, uau, que promessa, eles se casaram, que coisa linda. Eles eram gente como a gente. E ainda, vamos um pouquinho mais fundo aqui. À medida que o texto vai desenrolando, a Bíblia começa a dar características de Esaú e de Jacó. E olha que interessante, Esaú era o cara da caça, partia para cima, né? Jacó não, já era o cara das tendas, mais tranquilo, é o que a Bíblia diz. Mas olha só, Jacó era um cara tranquilo, mas era um cara ambicioso. Ele tinha vontade, ele tinha ambição, né? E olha só, quando um belo dia Esaú chega em casa morrendo de fome, o que Jacó sabe fazer? Cozinhar. Então ele pegou essa habilidade que ele tinha de cozinhar, de fazer aquele guisado gostoso que a Bíblia fala, para conseguir algo em troca de Esaú, que é o quê? A primogenitura. Havia uma bênção, né, sobre a primogenitura, o filho mais velho. Então a gente tem aqui 2 irmãos. Um irmão que sabia o que era importante e faria de tudo para conseguir o que ele queria, né? Ele achava o que era importante. E a gente tem um irmão que não está nem aí para o que era importante, porque Esaú ele simplesmente despreza. A fome dele é tanta que ele fala, para que eu vou querer isso? Não quero o direito de primogenitura, Jacó é seu. Então a gente já começa a perceber que a família ali já tinha os seus próprios problemas, mas era uma família alvo de Deus para o cumprimento de uma promessa gigantesca. Então a lição que a gente aprende aqui é, por mais promessas que a gente tenha de Deus sobre a vida da gente, ninguém é super-homem, ninguém é mulher maravilha. Nós somos gente e eles eram gente como a gente. Passavam por conflitos como nós também passamos nos nossos dias, na nossa geração e às vezes na nossa casa. Você que tem filhos, você consegue imaginar os filhos? Os filhos concordam sempre, estão sempre amiguinhos? Tomara que sim, mas normalmente os irmãos, eles brigam, eles se desentendem. Às vezes o pai tem a preferência, gosta mais de um do que do outro, né? Então a Bíblia ela mostra que eles não eram uma família perfeita. Eles sofreram, Isaac sofreu a espera e Rebeca provavelmente também e principalmente por ser mulher. Mas eles venceram aquilo, o Senhor atende, dá filhos para eles e os filhos mesmo assim, com um pouco de treta entre os dois ali que a gente consegue perceber. Então, o que eu quero dizer para você? Não se coloque numa posição do tipo, meu Deus, a minha vida precisa ser perfeita para Deus realizar alguma coisa em mim. Não é verdade. Os exemplos que a gente tem lido até aqui em Gênesis são homens normais, homens falíveis, que Deus queria cumprir grandes promessas. Mas a Bíblia mostra que eram gente como a gente. Eles também tinham falhas. Então, aquilo que Deus tem para você, uma coisa que você está orando muito, está buscando muito em Deus, creia, busque com insistência como Isaac. Não quer dizer que você precisa ser perfeito, você precisa
colocar uma régua na sua vida como se a sua vida tivesse que ser praticamente intocável e infalível, porque ninguém é assim, né? E a gente só precisa se manter na presença de Deus, como o próprio Abraão andava com Deus, né? Faz a sua parte e Deus vai cumprir a parte dele no tempo certo. No tempo certo, não é no meu tempo, não é no seu tempo. No caso de Isaac, 20 anos. No seu caso, pode ser mais, pode ser menos, mas isso não importa. Se você estiver andando com Deus, se o seu coração estiver nele, esse tempo vai passar assim. E quando você menos esperar, a bênção que Deus tem para você vai estar bem na sua frente, tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que esse capítulo tenha te inspirado, falado do seu coração. No meu falou bastante, né? E compartilhe esse vídeo com alguém que às vezes está ali esperando em Deus, está ali sofrendo, né? Alguma angústia, alguma dificuldade, achando que Deus não vai responder, Deus não vai fazer nada. Gente, Deus trabalha em silêncio e Deus trabalha enquanto nós descansamos. A nossa parte, a gente pode orar, buscar o Senhor, a gente precisa fazer. E o Senhor faz a dele conforme a vontade dele, no tempo dele, tá bom? Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, não perca. Tchau, tchau.